Foi silencioso, poderoso, devastador. Um movimento secreto realizado pela Ucrânia dentro da própria Rússia que destruiu toda a estátua da estratégia de guerra de Putin para 2025. A Ucrânia fez 2 ofensivas na Rússia e uma nos territórios ocupados, não anunciadas, mas que impactaram muito o plano de guerra de Putin. A ofensiva secreta impediu a Rússia de tomar Donetsk e abriu caminho para algo maior, agora visível no campo de batalha ucraniano. O plano de Putin para 2025 era simples. Sob falsas negociações de paz, ele planejava lançar uma grande ofensiva de verão com 2 objetivos principais. O principal objetivo era tomar Pokrovsk, em Donetsk. Com a cidade sob controle russo, Putin acreditava que seria apenas uma questão de tempo até que o restante da região de Donetsk caísse. Em segundo lugar, a Rússia buscava estabelecer uma zona de amortecimento no Oblast de Sumy, potencialmente se estendendo até o Oblast de Kharkiv, para evitar uma repetição da contra-incursão da Ucrânia em Kursk. Em agosto de 2024, a Ucrânia conquistou cerca de 1.000 km² naquele Oblast, custando à Rússia 80 mil soldados para retomar a área. O plano era tomar Pokrovsk e proteger as fronteiras da Rússia. A Ucrânia impediu esses planos com 3 ofensivas secretas, 2 em território russo e outra que barrou a tomada de Pokrovsk pela Rússia. Isso fez Putin correr para sustentar o mito da vitória inevitável da Rússia. No dia 6 de fevereiro, Oleksandr Syrskyi, que é o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, revelou o que a Ucrânia fez nos estágios iniciais de 2025 para deter a estratégia de guerra russa em seu caminho. Em 2025, as forças de defesa da Ucrânia realizaram 3 operações ofensivas, 2 delas em território russo, nas regiões de Belgorod e Kursk. A terceira operação foi em direção a Dobropilha, disse Syrskyi. Em outras palavras, a Ucrânia passou da defesa para o ataque, sabendo o que Putin havia planejado. Isso forçou o presidente da Rússia a recuar após ataques em 3 pontos estratégicos, impedindo que a ofensiva de verão atingisse seus objetivos. Ela fracassou. Em breve, falaremos sobre o impacto disso na Rússia. Primeiro, Syrskyi disse que o trio de operações secretas ucranianas ocorreu em Kursk, Belgorod e Dobropilha. Segundo o Euromaidan Press, Syrskyi também afirmou que nenhuma dessas operações foi anunciada publicamente. Syrskyi não detalha como a Ucrânia prejudicou os planos russos para 2025, mas há relatos sobre as 3 regiões que ele cita, dando algumas pistas. Vamos começar por Kursk. No fim de 2024, a contra-incursão da Ucrânia em Kursk parecia ter terminado. A Rússia havia reunido uma força de cerca de 50 mil soldados, incluindo algo em torno de 10 mil a 12 mil tropas norte-coreanas, para expulsar a Ucrânia. A operação foi um sucesso para a Rússia, apesar do grande custo já citado no vídeo. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a Ucrânia não desapareceu completamente de Kursk. Em 2025, no início do ano, a Ucrânia lançou uma ofensiva surpresa na região, pegando a Rússia desprevenida. Segundo o Guardian, parecia provável que foi lançada para atrair a atenção do então presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Canais russos divulgaram vídeos de blindados ucranianos em movimento, chamados por eles de carrossel, transportando infantaria para a região de Kursk. Colunas blindadas ucranianas foram vistas avançando pelos campos nevados da vila de Bolshoia Soldatskoye, a nordeste de Sudzha, que a Ucrânia tomou durante sua ofensiva inicial em Kursk. O Guardian informou que 42 confrontos ocorreram em Kursk somente no dia 5 de janeiro, com 12 ainda em andamento no momento da reportagem do veículo, cerca de um mês após a reportagem do Guardian. A Euronews acrescentou que as forças ucranianas conseguiram avançar cerca de 5 quilômetros ou aproximadamente 3,1 milhas em Kursk, utilizando principalmente a rodovia Suja-Obian para avançar. E a Ucrânia ainda conseguiu capturar algumas aldeias na direção de Ulanok e Cherkasskia Kunopelka. A Euronews disse que o Instituto para o Estudo da Guerra não encontrou provas de que forças ucranianas chegaram a Ulanok. Talvez esse não fosse o objetivo. Se a ofensiva de início de 2025 for a secreta mencionada por Syrskyi, recuperar o território perdido em Kursk provavelmente não era o real objetivo. A Rússia planejava usar o verão para criar uma zona de proteção em Sumy e possivelmente nos oblastes de Kharkiv. Reflita sobre como a Rússia criou essa zona de proteção. Ela já havia reunido dezenas de milhares de soldados dentro de Kursk para expulsar a Ucrânia. O lógico seria que os remanescentes dessa força avançassem para Sumy e Kharkiv após a Ucrânia ser expulsa de Kursk.
Com essa força, então se estabelecendo, para permitir que a Rússia canalizasse mais tropas na direção de Kursk ao longo do tempo, a Ucrânia, lançando uma ofensiva em janeiro, teria frustrado esses planos. Soldados obrigados a combater novamente o avanço ucraniano em Kursk não poderiam ser enviados para Sumy ou Kharkiv para criar a zona de amortecimento. A Ucrânia pode aproveitar essa segunda ofensiva para desgastar ainda mais as forças russas em Kursk. Ou seja, qualquer um que eventualmente conseguisse atravessar a fronteira para Sumy ou Kharkiv estaria exausto e provavelmente se tornaria uma presa fácil para as defesas da Ucrânia nessas regiões. Uma certeza é que não há zona de amortecimento estável na Ucrânia. A operação de Kursk no início de 2025 levou ao colapso da estratégia de zona de amortecimento de verão da Rússia antes mesmo de ser implementada. Fique conosco para entender como as contraofensivas da Ucrânia impactaram os planos de Pokrovsk de Putin rapidamente. Também devemos mencionar Belgorod, que, assim como Kursk, é uma região fronteiriça russa vulnerável às ofensivas ucranianas, algo que Putin reconhece. A zona de amortecimento planejada pela Rússia protegeria Belgorod e também Kursk. Isso nos leva à segunda ofensiva secreta citada por Syrskyi. Syrskyi não deu detalhes sobre a ofensiva, mas provavelmente se refere ao que a Ucrânia fez no fim de março e início de abril de 2025. Em 23 de março, a Newsweek informou que a ofensiva russa na Ucrânia estagnou após um contra-ataque ucraniano em Belgorod. Segundo o veículo, a Ucrânia havia recuado da região de Kursk, a oeste de Belgorod. As forças que iniciaram novas ofensivas em Kursk no início de 2025 foram realocadas para Belgorod, criando novos problemas para a Rússia. Com Kursk liberada, a Rússia poderia teoricamente enviar tropas para Sumy e Kharkiv e criar a zona de proteção desejada por Putin. A incursão da Ucrânia em Belgorod desviou novamente soldados russos, forçando-os a irem ao leste para enfrentar outro ataque ucraniano de desgaste. Esses ataques de março parecem os mais prováveis entre as ofensivas secretas mencionadas por Syrskyi, porque a Ucrânia não os confirmou na época. Como observa a Newsweek, foi a Rússia que afirmou que a Ucrânia havia realizado ataques transfronteiriços em Belgorod, com ataques supostamente concentrados nas vilas de Perlésia e Demedovka, um pouco ao sul de Kursk. A Rússia afirmou que a Ucrânia atacou as vilas com 200 soldados e 5 tanques, o que motivou a resposta militar russa. Blogueiros afirmaram que a Ucrânia conseguiu esticar as forças da Rússia com a incursão, enquanto a Rússia, é claro, afirmou ter destruído a ofensiva ucraniana. Agora parece que não foi bem assim. Só no dia 1º de abril que o Kiev Independent informou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou tropas ucranianas em Belgorod. O veículo disse que a incursão visava aliviar a pressão sobre as tropas ucranianas em Kursk. A Ucrânia realizava ataques mecanizados, conforme relatado pela Rússia, usando veículos de engenharia para remover obstáculos e minas para suas tropas ao entrar em Belgorod. No geral, os avanços da Ucrânia não parecem ter sido significativos em termos de território conquistado, disse John Hardy, vice-diretor do programa russo na Fundação para a Defesa das Democracias. Assim como em Kursk, o objetivo não era conquistar território, a Ucrânia atrasava a Rússia. O objetivo era frustrar os planos de Putin para o verão, eliminando o máximo de soldados russos nas fronteiras. Quanto menor a força restante, menores as chances da Rússia criar a zona de amortecimento exigida por Putin. Hoje vemos que a estratégia secreta da Ucrânia funcionou. Todos os planos de Putin para Sumy e Kharkiv fracassaram. Uma observação rápida. Você está assistindo ao The Military Show e nós sempre trazemos o panorama completo. Inscreva-se para ir além das manchetes e ficar por dentro de tudo. Com isso, voltamos tudo até Pokrovsk. A terceira ofensiva citada por Syrskyi, ao contrário das duas anteriores, não ocorreu na Rússia, mas sim em território tomado da Ucrânia pela Rússia. Ainda assim, isso mostra que a Ucrânia fez outra operação ofensiva, inclusive atrás das linhas de combate, e ela foi muito importante, mas espere um segundo. Seguimos falando Pokrovsk, mas a ofensiva citada por Syrskyi ocorreu em Dobropilha, por isso foi importante. Dobropilha pode não ser Pokrovsk, mas faz parte do Pokrovsk Rion, que é um termo mais ou menos equivalente ao distrito de Pokrovsk. Especificamente, Dobropilha fica a cerca de 22 quilômetros ou aproximadamente 13,6 milhas ao norte de Pokrovsk, e é por isso que a Rússia queria esse local. Controlando Dobropilha, a Rússia teria uma base para futuras ofensivas contra Pokrovsk.
A Rússia também teria acesso à rodovia Dobropopili-Krematorsk, em Donetsk, facilitando o avanço para outra cidade-chave que Putin precisa conquistar antes de reivindicar Donetsk. No início de agosto de 2025, as Forças Armadas da Rússia conseguiram capturar vários pequenos assentamentos na direção de Dobropilha, incluindo Vasily, Kucharivia e Zolotili Kolodias. Também estava tentando atravessar a rodovia Dobropili-Krematorsk para estabelecer uma posição nos assentamentos de Novovodinha e Petrivka. Se as forças de Putin não fossem contidas ali, provavelmente avançariam para Dobropilha e depois Pokrovsk. A Ucrânia agiu em 11 de agosto, mesmo dia do relatório de independência de Kiev, e lançou sua ofensiva em Dobropilha. A ofensiva durou até o fim de novembro e reverteu muitos avanços russos, restabelecendo o status quo do setor de Dobropilha do início do verão. 3 dias após o início da ofensiva, o porta-voz do Estado-Maior-Geral da Ucrânia, Andrei Kovalev, disse que a Ucrânia interrompeu o avanço russo e estabilizou a situação em Dobropilha. O envio do primeiro corpo de Azov foi crucial, pois atuou com outras unidades em Dobropilha para conter o avanço russo. Assim começou a reversão. Em 17 de agosto, a Ucrânia retomou várias localidades que a Rússia conquistou nas últimas semanas ao longo da rodovia Dobropilha-Krematorsk, avançando rápido até o fim de setembro. E Sirski disse que a ofensiva ucraniana foi tão bem sucedida que resultou na retomada de 175 quilômetros quadrados, ou cerca de 67,5 milhas quadradas de território que a Rússia havia ocupado. No setor de Dobropilha, meses de avanços foram revertidos. Segundo Sirski, graças às ações planejadas e corajosas de nossas tropas, algumas unidades inimigas foram cercadas. Em 29 de novembro, o comandante das Forças de Assalto Aéreo da Ucrânia, tenente-general Oleg Opostol, anunciou na TV ucraniana o fim da ofensiva de Dobropilha, afirmando que o objetivo foi alcançado. Os ocupantes russos foram expulsos de Dobropilha. E quanto a Pokrovsk, que era o que Putin realmente queria conquistar com tudo isso, Apostol disse o seguinte: Pokrovsk resiste, nossas unidades estão lá e já controlamos algumas áreas. Não acredito que o inimigo vá declarar a captura total da cidade tão cedo. Bem, isso ainda não aconteceu. A ofensiva de verão oficialmente fracassou neste ponto, assumindo que estamos dando a Putin a gentileza de considerar que ele estendeu essa ofensiva até novembro. E com isso, um trio de ofensivas ucranianas foi concluído e todo o plano de guerra de Moscou para 2025 foi destruído. Então, o que o verão trouxe para Putin? A Rússia não conseguiu criar zonas de amortecimento em Sumy ou Kharkiv. As ofensivas em Kursk e Belgrado só estenderam as tropas russas, já exaustas. Após essas ofensivas, a Rússia ficou sem recursos para criar zonas de amortecimento e atualmente testa as fronteiras da Ucrânia com ataques esporádicos. Em 8 de fevereiro, relatou-se que as perdas russas chegaram a quase 2 batalhões em 24 horas, evidenciando a eficácia das zonas de amortecimento. Pokrovsk ainda resiste, apesar da falsa afirmação da Rússia de tê-la capturado. A Ucrânia está recuando gradualmente da cidade, segundo o coronel Volodymyr Polevy, chefe de comunicações do 7º Corpo de Resposta Rápida das Forças de Assalto Aéreo, em 7 de fevereiro. Esse recuo é tático e inteligente. Cada avanço da Rússia em direção a Pokrovsk custa muito sangue de seus militares. Pense no que a Ucrânia fez em Kursk e Belgorod no início de 2025. Ela atacou e recuou, deixando as forças russas tão devastadas que não criaram zonas de proteção. O mesmo ocorre em Pokrovsk. A Rússia pode reivindicar a cidade, mas ao consegui-la, suas forças em Pokrovsk estarão exaustas e ainda terão que enfrentar o cinturão de fortalezas das cidades em Donetsk, um desafio maior que Pokrovsk. E caso você não tenha percebido, 7 de fevereiro não é o verão de 2025. Pokrovsk resistiu por pelo menos 6 meses, mais do que era esperado, e as forças russas morreram aos montes tentando tomá-la nesse período. Vamos mostrar como as ações da Ucrânia em 2025 podem ter preparado o terreno para o que ela faz no início de 2026. Veja o que o fracasso da ofensiva de verão da Rússia, devido às 3 ofensivas secretas da Ucrânia, provocou. Segundo o Conselho Atlântico, o fracasso da ofensiva de verão de Putin deve ajudar a desmentir o mito da vitória russa inevitável. Por muito tempo, as percepções globais sobre a guerra na Ucrânia foram distorcidas por ideias exageradas sobre o poder militar russo. O Conselho diz que essa visão mudou. A Rússia está mais fraca mundialmente do que desde o início da invasão de Putin à Ucrânia. Os mitos criados por Putin mostraram-se uma farsa.
Isso mostra que a Rússia enfrenta mais dificuldade para controlar a reação internacional à invasão. É fracasso total. As 3 ofensivas da Ucrânia arruinaram os planos de guerra russos para 2025 e minaram o objetivo de Putin de influenciar a comunidade internacional. Agora vamos voltar ao que estamos vendo na Ucrânia após o colapso dos planos de Putin. A tríade de ofensivas secretas foi apenas o começo, como revelou Syrskyi em 6 de fevereiro. As ofensivas ucranianas correspondem a cerca de 1/4 dos confrontos na linha de frente. Seria possível sem as ações da Ucrânia em 2025? Parece improvável. As forças russas estão tão enfraquecidas que a Ucrânia pode lançar novas ofensivas para recuperar territórios reivindicados pela Rússia. Se tudo ocorrer como a Ucrânia espera, ela pode reverter muitos avanços das forças de Putin em 2025, tornando o ano ainda mais desastroso. E alguns argumentariam que foi ainda mais inútil do que já era. Essas táticas estão funcionando, afirmou Syrskyi sobre as novas ofensivas da Ucrânia, destacando que a Rússia não obteve sucesso operacional relevante em janeiro. A questão aqui é que a Rússia não está mais livre para atacar quando quiser. As forças russas enfrentam pressão constante, com a Ucrânia causando mais perdas e impedindo avanços dos ocupantes. A Ucrânia tem tido sucesso na maioria das vezes. Seus soldados saem vitoriosos em 90% das situações em que participam de combates com armas leves contra as forças russas. Os drones ucranianos também estão em grande número e conseguiram atingir uma contagem impressionante de mais de 30 mil soldados russos mortos, com todas essas mortes verificadas. Na Ucrânia, o sistema Delta também visa fortalecer e qualificar os soldados. Lançaram a 6ª edição do programa de treinamento, ampliando o básico dos soldados para 51 dias e incluindo 14 dias de adaptação. Conclui-se que os novos soldados ucranianos chegam ao campo de batalha preparados, enquanto recrutas russos com treinamento mínimo são lançados ao combate. A Rússia planeja repetir os erros que cometeu em 2025. Outra ofensiva de verão foi anunciada, parecendo mais uma jogada de poder de Putin para manipular a percepção pública sobre as capacidades reais da Rússia. A verdade, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, é que a Rússia não está em condições de lançar outra ofensiva de verão, e certamente não uma da mesma escala vista na ofensiva fracassada de 2025. O Instituto diz que as Forças Armadas russas provavelmente não têm reservas suficientes para se preparar nem alcançar os objetivos de tal ofensiva. Típico da Rússia, a estratégia de Putin é insistir em atacar a Ucrânia, esperando que uma hora consiga quebrá-la. Os ouvidos da Rússia sangram, sua cabeça zunindo, e ela se arruinou tanto que a Ucrânia lança ainda mais ofensivas. O trio de ofensivas secretas em 2025 foi apenas o aperitivo. Este ano, a Ucrânia pretende impor o prato principal a Putin. A Rússia está em xeque-mate. Nem as táticas de guerra de manobra que ajudaram a Rússia no início da guerra na Ucrânia estão funcionando agora. A Rússia está sem tanques e o estilo de guerra de Putin acabou. Saiba mais no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para sempre saber o que realmente está acontecendo na Ucrânia.